Olá, boa tarde. Meu nome é Daniele e eu vou estar falando um pouco sobre a educação no período colonial em Mato Grosso. Bom, como sabemos, a educação em Mato Grosso, assim como em todo o Brasil, sempre se desenvolveu em passos lentos. As consequências dessa lentidão no desenvolvimento da educação perduram até os dias atuais. Esse desenvolvimento lento no processo da educação não atingiu apenas o âmbito educacional, mas também outros setores da sociedade, pois um está interligado com o outro. Mas vamos aos pontos. O porquê da educação em Mato Grosso, assim como no Brasil, ter se desenvolvido tão lentamente? Primeiramente, os governadores das capitanias naquele período estavam mais interessados em investir na extração de ouro e na expansão territorial, pois esses dois fatores estavam gerando muito mais lucro para a sociedade, pois o ouro naquele período estava atraindo muito mineradores para a região de Mato Grosso. Com isso, muitas vilas foram fundadas, de início sendo chamadas de arraiais, com o intuito de dar apoio aos mineradores, pois os mineradores não eram fixos, eles iam procurando ouro de região em região. Conforme as minas iam se esgotando, eles mudavam para outras partes do estado, e com isso, arraiais eram criados para dar um suporte necessário para dar suporte a eles. Esses arraiais tinham como função ter sempre mantimentos, como alimentos, água, tudo que fosse necessário para os mineiros continuarem dando processo às suas escavações à procura de ouro. Como eles se envolviam muito nesse processo de extração de ouro, muitos acabavam até passando fome, esqueciam das necessidades básicas e com isso muitas doenças foram geradas e muitas pessoas morreram naquele período nesse intuito de focar muito na procura do ouro e esquecendo de noções básicas de alimentação, saúde. E esses arraiais que foram fundados começou a ser povoados com o intuito de expandir territórios também. Pois naquele período, para a coroa portuguesa, era de grande interesse a expansão territorial. Quanto mais terra, melhor. Então, havia a presença de muitas pessoas com o intuito de apenas colonizar e marcar território, tomar espaço. Com isso, as noções de saneamento básico, saúde, educação foram deixadas às margens da sociedade, pois não era visto como tão importante naquele momento. Quesitos da educação só começaram a ser tomados como importantes no momento em que foi necessário ensinar pessoas o ofício de medição de terras. Então, esse ensino também não acontecia da forma que temos hoje em dia. Já se ia direto com a aula prática, não teria um período de conhecimentos básicos, nada disso. Já ia direto com o conhecimento de prática, onde que já era ensinado na prática a pessoa a fazer a medição de terra. Para que houvesse toda essa extração de ouro e a expansão territorial, muitos povos indígenas foram feitos escravos no processo de expansão. Muitos foram tomados para o trabalho braçal nas minas de ouro, porque era necessário uma mão de obra barata. Então, a escravização de indígenas foi de certa forma, algo assim que facilitou para os mineradores, e também a escravização de negros também, trazidos da África, o que gerava uma economia também, porque com isso, todo um processo de economia era gerado na sociedade. Com isso, percebe-se que a ascensão de um poder político depende muito de o que está gerando a economia naquele momento. No âmbito da educação, os primeiros registros encontrados sobre a instrução pública em Mato Grosso datam do século XVIII. Não temos muitos documentos que esclarecem claramente como era a educação naquele período. Mas o que sabemos é que os jesuítas eles conseguiram adentrar na capitania de Mato Grosso e conseguiram catequizar alguns indígenas. Seus ensinos logo se encerraram devido à reforma pombalina, realizada por Pombal, que realizou a expulsão dos jesuítas de Mato Grosso, assim como do Brasil também. Com isso, houve a transição de poder também, que foi o poder que estava presente até então na mão da Igreja Católica para o Estado. Com isso, percebe-se que a expulsão dos jesuítas não se limitava apenas ao interesse educacional, mas sim em relação à política, pois esse poder transferido para o Estado tornava o Estado ainda mais poderoso para fazer
tornava o Estado ainda mais poderoso para realizar as suas expansões territoriais, que até então eram um dos pontos chaves de grande interesse da coroa portuguesa. Após a expulsão dos jesuítas, teve início então as aulas régias, que eram as aulas do rei, que tinham com o intuito ensinar conteúdos que o rei selecionasse, que de certa forma o rei de Portugal procurava já iniciar um processo na sociedade dentro dos padrões que eram a sociedade portuguesa. Com isso, as aulas régias foram implantadas em Mato Grosso e perduraram por algum período, sendo desenvolvidas nesse período colonial. O texto Aulas Régias em Mato Grosso, Demanda de Atendimento, de Gilberto Luiz Alves, nos traz uma gama muito grande de informações sobre como eram as aulas régias naquele período, baseados em documentos encontrados sobre aquele período também. Muitos outros textos trazem informações importantes sobre esse período para nós, tais como Educação no Brasil no período colonial, um olhar sobre as origens para compreender o presente. Esse artigo é de Silvia Rita Magalhães de Olinda. Ele nos traz também muitas informações importantes sobre todo esse período colonial, não só em Mato Grosso, mas também no Brasil. Os jornais tiveram grande importância na expansão da educação em Mato Grosso, pois eles traziam notificações sobre artigos de educação, sobre a presença de professores em festas que aconteciam nos arraiais. Com isso, temos evidências de que havia presença da educação em Mato Grosso, mesmo que de forma lenta, ela estava presente, não tendo uma base, um currículo como temos hoje em dia. A educação era ensinada conforme se achava necessário. Determinado dia vai ser ensinado sobre determinado conteúdo, por exemplo, matemática. Não se tinha uma conexão entre uma disciplina e outra, não tinha essa interdisciplinaridade entre as disciplinas. O professor ensinava o que achava que era necessário naquele momento. Outro ponto importante é que não haviam escolas, espaços fixos para ser considerado como uma sala de aula, como uma escola. Muitas aulas eram dadas na casa dos próprios alunos mesmos, ou reuniam todos na casa de um único aluno, que o pai concedia a casa, e ali eram feitas as aulas. A maioria, como eu já dito anteriormente, tendo a presença de meninos, até porque as vilas também, o predomínio da população era sempre maior, a masculina em relação à feminina, tanto adulto quanto criança. Outro ponto que levava os pais a deixarem seus filhos em Portugal, geralmente os governadores, pessoas de poder que vinham para essas uma sala de aula, como uma escola. Muitas aulas eram dadas na casa dos próprios alunos mesmos, ou reuniam todos na casa de um único aluno, que o pai concedia a casa, e ali eram feitas as aulas. A maioria, como eu já dito anteriormente, tendo a presença de meninos, até porque as vilas também, o predomínio da população era sempre maior, a masculina em relação à feminina, tanto adulto quanto criança. Outro ponto que levava os pais a deixarem seus filhos em Portugal, geralmente os governadores, pessoas de poder que vinham para essas vilas e arraiais para tomar conta, é que essa viagem era muito longa, então era muito assim, perigosa para as crianças, a taxa de mortalidade era muito grande por questão de doenças, cansaço, então era muito mais fácil também para esses governadores deixarem seus filhos em Portugal, deixar algum tutor, alguém responsável por elas e responsável pelo seu ensino, do que trazê-las para o Brasil e num processo de viagem muito longo e muito cansativo. Muitas vezes até as esposas não vinham com eles, também eram deixadas em Portugal também, ou se não, quando vinham até o Brasil, ficavam limitadas a outras capitanias e não vinham para o interior, por exemplo, no caso de Mato Grosso, que ainda era um território em expansão ainda, estava sendo colonizado e que não estava totalmente estabilizado ainda. Outro fator importante no âmbito da educação é que a educação se limitava apenas a populações de crianças brancas, filhos de índios, de negros, pessoas desse tipo não tinham acesso à educação, viviam à margem da sociedade. E dentro do âmbito ainda
do quesito dos filhos de pessoas brancas, por assim dizer, havia limitação ainda de que apenas os homens é que tinham mais acesso à educação. As meninas apenas poderiam frequentar a escola caso os pais permitissem, no caso o pai. Caso contrário, elas não teriam um conhecimento básico de ensino, muitas vezes se limitando apenas a aprender a escrever o próprio nome. O texto de Nileide Souza Dourado e Nicanor Palhares Sá, intitulado Sociabilidade das Práticas Educativas e Culturais em Mato Grosso Colonial, 1748 a 1822, traz-nos relatos sobre o jornalismo em Mato Grosso naquele período. E um grande exemplo que ela cita é um artigo escrito pelo jornalista Barbosa de Sá, que relata a presença de senadores, pessoas poderosas na vila de Cuiabá no ano de 1727. Vou trazer agora um pequeno trecho do jornal escrito pelo Barbosa de Sá. Ano de 1727, no 1º de janeiro deste ano, mandou o general levantar Pelourinho com grandes aplausos do povo, em que repetidas vezes bravadou: viva a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, cujos casas para o Senado da Câmara cita na rua chamada do Sebo. Defronte do oratório, nominou por ouvidor o doutor Antônio Alves Lanha Peixoto, que era na vila de Parnaguá, mandado por sua majestade para acompanhar e instruir no que fosse necessário para a administração da justiça. Mandou elegisse Senado na Câmara na forma da lei. Esse é apenas um dos exemplos de como o jornalismo foi importante nesse período, trazendo informações que nos dão um breve relato de como que era a sociedade naquele período. Então, figuras como senadores, governadores, eram pessoas importantes naquele período e que tinham uma autoridade maior nas vilas. Então, tudo que era relacionado a eles era de grande importância para ser retratado em um jornal. E sempre essas pessoas estavam presentes nas festas. Cuiabá mesmo sempre foi centro de grandes festas com pessoas importantes. Com isso, sempre fazia presente a presença de jornalistas que relatavam. Junto aos senadores, por estar presente nas festas, eram relatadas também outras pessoas, como os professores, que com isso nos levam a mais uma evidência de que houve a instrução pública em Mato Grosso no período colonial. Outra notícia nomeada também por Barbosa de Sá é a elevação de Cuiabá, passando de arraial para a situação de vila, no ano de 1727, que então Cuiabá passa a ser chamado de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, deixando então a situação de arraial. Posteriormente sendo passado ao título de cidade e que hoje em dia é a nossa capital. Diante de todas essas informações, podemos concluir que toda a nossa história, nossa cultura, etnia, língua, deriva do nosso passado, tanto de Mato Grosso como do nosso país. E mais uma vez, também vem do nosso passado o histórico de corrupção na sociedade, a falta de interesse dos governadores e políticos da nossa sociedade, aqueles que deveriam tomar posicionamentos perante a sociedade em defender as coisas que são para o bem maior de todos os cidadãos brasileiros. Fatores como saúde, educação e saneamento básico, fatores esses que são deixados à margem da sociedade e fatores como economia e política são dados muito mais valor e poderes dominantes do momento chamam muito mais atenção do que aquilo que deveria realmente ser valorizado. Com isso, temos mais uma vez a prova de como a nossa educação é precária e falta muito a ser melhorado ainda. Temos a prova viva em nossa sociedade do quanto a nossa sociedade ainda precisa melhorar muito para se tornar um Brasil em que todos sonham em viver, um país onde seja justo, tenha igualdade e que pessoas ainda não vivam à margem da sociedade, não tendo acesso a coisas que são básicas na nossa vida.